Agora, e eu queria comentar com você que nós estamos na lição número 5 do curso Fé, a fórmula da oração. Então eu queria que todos vocês já pegassem a apostila agora em nome de Jesus aí. E aqui a primeira folha, pessoal, do estudo, tanto essa parte aqui, a primeira parte aqui, tanto o verso, a primeira e a primeira folha. A frente e o verso já foi. Vira ela, tá? Todo mundo vira a folha, frente e verso já foi. E agora você abre na segunda folha, onde tem o item número 3, o terceiro ali, aonde diz, apresenta as tuas razões. Acharam, pessoal? Apresenta as tuas razões. Então, para começar a explicar para todos vocês, nós estamos meditando, pessoal, no Isaías 43, versículo 23, aonde diz, 43, 26, desculpa. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, e aí eu vou pegar essa parte hoje, ó. Apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Então nós estamos estudando todo esse versículo para você aprender a orar. Então a primeira já foi, procura lembrar-me, já foi. Depois, entremos em juízo juntamente, também já foi. E hoje nós vamos estar estudando aqui a terceira parte desse versículo, que é apresenta as tuas razões. O que seria, pastor, na hora da oração, apresentar as minhas razões? Apresentar minhas razões é simplesmente o que eu vou te falar agora. É você conseguir explicar para Deus o porquê que você tem que ficar curado. Você conseguir explicar para Deus o porquê que seu familiar tem que se converter. Você conseguir explicar para Deus o porquê que você tem que receber aquela porta aberta financeiramente. Então, se você conseguir explicar para Deus na palavra dele, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. Pastor, e se eu não consigo apresentar as minhas razões? Se eu não consigo apresentar o entendimento? Vai ficar bem complicado e difícil. Mas eu queria que você agora prestasse atenção no que o missionário diz na apostila. Vamos lá. Então, apresenta as tuas razões. Depois de termos lembrado ao Senhor o que somos e o que sabemos ser nosso direito, e de termos entrado juntamente com ele em juízo, precisamos apresentar as nossas razões. Apresentar as nossas razões é fazer o mesmo que fazem os advogados quando estão defendendo alguém. Você sabe que o Jó, na Bíblia Sagrada, ele entendia isso. Vamos abrindo em Jó, capítulo 23, por gentileza. Jó fica antes dos Salmos. O Jó, ele entendia que ele precisava se defender diante do Senhor. Ele precisava se defender de tudo aquilo que está acontecendo com ele. Em Jó 23, versículo 3, assim declara a Escritura. Ah, se eu soubesse que o poderia achar. Está falando de Deus aqui, né? Se ele soubesse onde que ele podia achar Deus. Eu me achegaria ao seu tribunal. Você pode ver até aqui nos fundos, aqui nós estamos fazendo a campanha de domingo, do Tribunal da Justiça Divina, né? A gente está fazendo um ato de fé. Então, um tribunal é um lugar de decisão. O tribunal é um lugar onde as causas elas serão condenadas ou absolvidas, onde você recebe ou você perde aquela causa. E o Jó entendia isso. O Jó entendia que ele tinha que chegar diante de Deus como se fosse diante de um tribunal. E ele fala mais: com boa ordem exporia ante ele a minha causa. Irmão, a gente nunca pode chegar diante de Deus. A gente não pode chegar diante de Deus só com isso aqui, quer ver? Ó? Ai, Deus, o meu filho está nas drogas. Não, ele é um juiz. Você tem que entender que Deus ele é visto como juiz. Você não pode, se você chegar um dia numa audiência, num júri, aonde você quer receber uma causa, e você dizer assim, ó, ô seu juiz, me ajuda aí, libera essa causa para mim. Ele vai liberar a causa? Não. O Jó falou aqui que com boa ordem exporia ante ele. O que é boa ordem? É colocar os fatos, colocar as razões, é você colocar as palavras corretamente. Porque se você não colocar corretamente as palavras, vai ficar complicado ele atender você. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Esse é o segredo. O grande segredo é esse. A gente não tem muitas vezes argumentos, a gente não consegue, como disse o missionário ali, a gente não está conseguindo explicar o porquê da nossa cura, o porquê da prosperidade. E se a gente não tem o argumento, a gente não vai receber causa nenhuma. E aí quando você não recebe, você fica até chateado com Deus. Ah, por que Deus não me ajudou? Meu irmão, Deus já ajudou a mim. Deus já ajudou você. A Bíblia Sagrada já foi escrita. Jesus já se entregou na cruz do Calvário. O que você quer mais do que isso? O que eu quero mais do que isso? A Bíblia está ali, pessoal.
a gente tem que vir trazer a Bíblia Sagrada para a igreja. Você não colocou o sapato para vir na igreja hoje? Ou o chinelo? Botou ou não botou? Bom, então você tinha que ter trazido a Bíblia também, né, irmão? É um artefato, é um instrumento que a gente precisa saber. Pastor, e se eu não saber? Se você não saber, você não tem argumento. E se você não tem argumento e você não souber expor diante de Deus com uma boa ordem os argumentos, Ele não vai te atender. E não adianta, não tem choro nem vela. Ah, mas tem pessoa que não sabe a Bíblia Sagrada e Deus atende. Aí a pessoa dependeu da misericórdia, dependeu de uma circunstância que aconteceu, de outras coisas que aconteceram. Eu estou falando para Deus responder você. Porque o Jó disse, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Olha o versículo 5. Saberia as palavras com que ele me responderia. Então hoje eu estou explicando para você, para Deus te responder. O Jó disse, se eu encontrasse esse tribunal, eu ia expor com boa ordem tudo, eu ia falar corretamente, eu ia encher minha boca de argumentos, e eu sei que ele vai me responder. Ou seja, eu tenho fé, eu tenho certeza. E ele diz assim, saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que ele me dissesse. Olha só o que diz. Porventura, segundo a grandeza do seu poder. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Deus que abriu o mar vermelho, pessoal. Um Deus, pessoal, que fez um machado de ferro boiar na água. Um Deus que quebra todo e qualquer tipo de teologia, de teoria da gravidade, a lei da gravidade. Isso tudo é quebrado. Irmão, esse Deus, ele tem uma grandeza para mudar completamente a tua história. E diz mais, porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes ele cuidaria de mim. Então, quando que Deus vai cuidar de mim? Segundo a grandeza do poder dele. Quando que ele vai me responder? Quando eu chegar diante do tribunal dele, na hora da oração, expondo em ordem todas as palavras, e além de expor em ordem as palavras, diga comigo, tem que ter argumento. Porque se não tiver argumento, olha só o que diz em Isaías 41, versículo 21. Isaías 41, 21, mais um pouquinho. Diz assim, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Então diga assim, trazei as vossas firmes razões. Tempos atrás uma moça queria que eu batizasse o filho dela. Ela queria que eu batizasse o filho dela e disse assim, mas ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra, ele sabe que é batismo nas águas e tudo mais. Não sabe, pastor. Então chama ele aqui, mãe. Acho que ele tinha uns 7, 8 anos de idade. Eu falei, chama ele aqui. Aí ele chamei. Ela foi entrar junto com ele no escritório. Eu falei assim, não, a senhora fica ali fora, só quero conversar eu e ele. Aí eu sentei com o menino e falei assim, me explica, falei um pouquinho com ele, claro, desenvolvi uma certa conversa. Tudo bem, como é que vai? Aquela conversa que a gente sempre tem, né? Tudo bem? Deixa eu falar assim, me explica para o pastor Mike o que é batismo nas águas para ti. O batismo nas águas? Tem que se batizar. Não, o que é batismo nas águas? Você sabe ler onde é que está na Bíblia Sagrada, qual que é o versículo, o capítulo? Não sei, pastor. Aí eu mandei chamar a mamãe, mas não deixei ele com vergonha nem nada, o menino, né? Aí chamei a mamãe e falei assim, mamãe, ele não está pronto para batizar ele nas águas. Não, pastor, ele está pronto. Ele não consegue nem ele próprio explicar o batismo. Como é que eu vou batizar uma criança que ela não consegue nem ela explicar o batismo nas águas? Já tem crianças que eu chamei um dia para o batismo. Chamei não, a pessoa chegou para mim e falou sobre o batismo. Aí eu fui conversar com a criança disse, não, pastor, eu preciso me batizar nas águas, porque o batismo de João Batista é o batismo do arrependimento. Falei, caramba, e por que você vai se batizar? Porque quem crer e for batizado será salvo. Está lá em Marcos capítulo 16, e depois que eu me batizar nas águas eu sou uma nova criatura. Falei, pode batizar ou não pode? A mesma coisa que eu estou falando para você hoje. Se você não souber explicar para Deus, vai rolar. E a gente está com esse problema. Porque domingo a gente não pode vir na casa de Deus porque tem o Faustão, ou que tem a Fórmula 1 de manhã, ou de tarde tem o jogo do Corinthians. Mas depois, quando você for orar, você não vai ser atendido, você vai ficar bravo. Mas por que você vai ficar bravo? Porque você não tem argumento. Então o missionário está falando aqui, voltando para a apostila todo mundo aí, Então nós estamos ali na terceiro item, apresenta as tuas razões. Acho que na segunda frase, apresentar as nossas razões é fazer o mesmo que fazem os advogados quando estão defendendo alguém. Tem que ter argumento, tem que ter prova, tem que ter lei, tem que ter uma substância firme, né? E aí que mais diz? Devemos conhecer o direito que a palavra de Deus declara ser nosso. E aí, diante do Tribunal Supremo do Universo, o que é a própria
palavra de Deus, né? Erguer a nossa voz e não aceitar nenhum veredito, a não ser aquele que determinamos. Não deixa o diabo ficar lembrando de você, para você que você está doente por causa de um pecado que você cometeu e que você não vai ficar curado. Está errado. Você vê claramente escrito na Bíblia Sagrada aqui, você vê registrado. Isaías fala que eu estou curado, Mateus fala que eu estou curado e Pedro também fala que eu estou curado. Então quando você estiver diante de Deus e o diabo tentar te acusar, porque ele fica ali. A Bíblia diz em Zacarias no capítulo 3, no versículo 1, fala que o diabo fica à nossa direita. Ele fica tentando se opor, ó. E mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Toda vez que você for orar, o demônio vai tentar trancar a direita. A direita é onde vem a cura. A direita na Bíblia Sagrada é onde vem a prosperidade. A direita é onde vem a bênção. E o demônio fica ali se opondo. É como se fosse aquele que acusa. Ele é o acusador. Mas se você ficar firme ali se defendendo com argumentos, expondo diante de Deus, com boa ordem, Deus vai responder você. Você sabe que eu perguntei uma coisa para um advogado que eu não conhecia, não sabia direito. Porque eu conheço a justiça celestial, mas a justiça da terra, o mundo jurídico, eu não conheço. Eu falei assim para esse advogado, me explica uma coisa. Está lá tendo o júri, né? Está lá tendo a audiência. E daqui a pouco o juiz vê que aquele advogado, até que seja um advogado de defesa, ele está defendendo mal. Ele não está usando a lei correta, as provas não estão bem certas, não está legal o negócio. O juiz pode ajudar ele a ganhar a causa? Esse advogado para mim, não, pastor, não pode não. Na verdade, o juiz é imparcial. O juiz não pode ajudar o réu a defender o réu ou a acusar o réu. Ele não pode. O juiz está ali só para bater o martelo e para julgar segundo o mérito, ou seja, segundo o que eles estão tratando na hora. Eu falei, então o juiz não pode ajudar? Ele falou, não pode. Aí eu lembrei, Deus não vai ficar nem do teu lado nem do diabo. Deus vai ficar do lado da Bíblia. Você escutou o que eu falei agora? Deus não vai ficar nem do lado do diabo nem do teu lado. Deus vai ficar do lado da Bíblia. Então se você chegar com a palavra, é como diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12. A parte B do versículo diz assim, ó, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Entendeu? Então não fica chateado que eu vou falar você agora. Você diz assim, pastor, Deus vai ficar do meu lado. Depende. Você até pode ter direito. Você até pode ter o direito de ficar curado, o direito de prosperar. Só que se você não souber explicar direito, Deus não vai ficar do teu lado. Deus vai ficar do lado da palavra. Então ele não fica do lado do diabo, também não fica do nosso lado. Ele fica do lado da palavra. Ele fica do lado de Jesus. Ele fica com Jesus. Volta para a apostila para mim finalizar e eu vou abençoar você. Quem quer a bênção hoje? Hoje Deus tem bênção para você. Hoje você vai passar aqui por esse portal. Você vai estar passando por essa porta e quando você passar por aqui, vai acontecer com você como aconteceu hoje de manhã. Curas milagrosas. Deus tem uma bênção hoje ainda para você em nome de Jesus. Hoje ainda, mais daqui uns minutinhos. Então voltando para o estudo. E eu, pastor, mas que você vai pregar tudo isso aqui ainda? Não. Hoje eu vou ficar só no apresenta as tuas razões. Para você entender bem, tá? Então o missionário fala ali, nesta hora, nós estamos ainda no primeiro parágrafo ali, né? Do terceiro item. Nesta hora devemos ficar bem acordados e alerta, pois o inimigo vai tentar todas as formas para nos ludibriar. Às vezes ele vem de mansinho, tentando passar-se até pelo Senhor. Ele insinua que nós não merecemos as bênçãos, como se elas nos fossem dadas por merecimentos. Você sabe que você e eu, nós não recebemos nenhuma bênção por merecimento, né? Aí só recebe a bênção mediante o que Jesus fez na cruz. Então eu não mereço a cura, mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, pela minha fé no que ele fez, pelas suas feridas lá na cruz, nós fomos. Então não é um mérito que eu tenho. Eu não sou curado porque eu sou bom, porque eu atravessei aquela vovozinha, eu atravessei a rua, ou porque eu dei comida para os pobres, ou porque eu dei uma esmola. Não. Não é com coisas boas que você faz que você fica curado. É com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário que você já foi curado. Tá? Mas o diabo vem tentar colocar isso na nossa cabeça, que você não merece, que você não é uma pessoa boa, né? Aí o missionário fala mais. Ele insinua que nós não merecemos e tal, né? Se não conhecemos os meios pelos quais elas nos foram concedidas, pela graça, na cruz, né? Mediante a nossa fé, nós podemos ser convencidos que realmente não merecemos nada e aí teremos perdido tudo. Que tem muita gente quando vai orar, a pessoa pensa, mas por que Deus vai abençoar? Eu sou tão ruim. Meu irmão, Jesus foi na cruz, foi para a cruz porque a gente é ruim, a gente não é bom.
Não tem ninguém bom sobre a face da terra. Não, pastor, eu sou uma pessoa boa. Pastor, eu faço bem. Não, você pode fazer um pouco de bem, daqui a pouco você está fazendo errado de novo. A gente falha. Então é pela graça de Deus que nós merecemos. Aliás, que nós recebemos. Diga, não merecemos, mas recebemos. Amém? Voltando agora aqui para finalizar. Como o demônio gosta de que vivamos na ignorância, que sejamos preguiçosos nas coisas espirituais, é que eu falei, irmão. As pessoas são preguiçosas. A pessoa, não fica bravo comigo, mas a pessoa vem nesse culto, é difícil muitas vezes segurar até a pessoa na igreja. A pessoa começa a abrir boca de sono, dá uma coceira na pessoa, a pessoa já quer ir embora. Dá um Facebook para ela. Dá um Facebook para a pessoa. Então vamos fazer o seguinte assim, ó. Quando você ficar doente, pede o Facebook te curar. Ó, o Facebook me cura. Quando trancar tudo para você financeiramente lá fora, pega o Facebook e ora para ele. Porque, como eu disse, as pessoas elas têm dificuldade para as coisas espirituais. A pessoa vai assistir um jogo de futebol, ela fica 2 horas gritando: Ei, Corinthians! Vai, Corinthians! O pastor começa a pregar, meu Deus, com vontade de ir embora. Você está entendendo? Vai ter dificuldade para depois a pessoa ser abençoada. Só que a pessoa não entende isso. Agora, no momento, a pessoa não quer nem saber. Porque ela não está com dor no corpo, não está com problema na cabeça, não está com problema financeiro, o filho está tudo tranquilo, está tudo ótimo com a pessoa hoje. Mas quando aparecer uma dificuldade, ela vai orar, não vai acontecer nada. Então o missionário falou uma coisa muito interessante: o diabo gosta que a pessoa seja ignorante. Você sabia? Fala comigo, quanto mais ignorante acerca da Bíblia, mais o diabo gosta. É, que você fique bastante tempo no Facebook e não estude a Bíblia. Fica bastante no Instagram, sabe? Fica lá, assiste bastante YouTube, assiste novela. Ficou doente, você morre. Você não tem conhecimento bíblico. Eu não sei se você lembra, mas olha, vou falar mais um pouquinho aqui. Ó. Então o demônio gosta de que vivamos na ignorância, que sejamos preguiçosos nas coisas espirituais e que não aprendamos aquilo que é nosso. Só assim ele poderá, na hora da oração ou julgamento, vir com as suas desculpas esfarrapadas e nos ludibriar, enganar, né? Muitas vezes traz à memória um pecado que havíamos cometido há muito tempo, do qual até já nos arrependemos, e portanto ele nem mais existe na memória do Senhor. Até diz isso na Bíblia, em Miqueias, capítulo 7, no versículo 17, 18, diz que Deus já jogou na profundeza do mar nossos pecados. Quando você pede perdão e se conserta com Deus, acabou, pessoal. Deus já não lembra mais daquilo ali, já ficou esquecido. Mas o diabo tenta jogar na nossa mente, na minha cabeça e na sua cabeça, que a gente na verdade está sofrendo aquilo por causa de um pecado. Mas não, olha só o que diz agora aqui, ó. O missionário fala: mas por não nos colocamos a confessá-lo de novo, assumindo uma posição de responsáveis por algo que já nem existe mais. Então, irmão, é necessário conhecimento. Eu vou te dar um versículo agora, olha para o pastor agora, que isso aqui é muito sério. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada em Oséias 4, versículo 6. Lê devagarinho esse versículo para você entender. Olha só. O meu povo foi para tudo, ó, foi destruído. Quem é que vem para matar, roubar e destruir? Tá, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas olha por que ele consegue destruir. O meu povo foi destruído porque faltou? Então não vai ser a doença que vai te matar, irmão. Não é a doença, mas é a falta de conhecimento. O diabo ele só consegue destruir a pessoa ignorante, a pessoa que não entende a Bíblia, que não entende a Escritura Sagrada. E ele diz mais, ó: o meu povo foi destruído pelo diabo porque faltou conhecimento, que a pessoa não se esforça para aprender a Bíblia, se dedica. Eu me lembro até hoje, quando eu comecei na igreja em Caxias do Sul, há 21 anos atrás, era um parto para mim, irmão. O pastor começava a pregar e dizer: meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas hoje, pessoal, com conhecimento bíblico, o negócio é bom, pessoal. Sabe aquele tipo, como é que eu vou explicar? É alguma coisa que você não tem conhecimento, você até acha chato. Você fala pro teu filho, por exemplo, aquele joguinho que ele joga no celular, aquele joguinho, né? Você diz assim: meu, nem me vem com esse negócio que eu não sei jogar. Daqui a pouco ele começa a encher a tua cabeça. Ah, papai joga aqui, papai joga aqui, papai joga aqui. Mas eu não sei jogar. Aí ele começa a te ensinar. Daqui a pouco você está 1 hora jogando. Não é assim que funciona? Você não quer nem saber daquele negócio. Mas daqui a pouco você começa a se esforçar, você gosta. Hoje eu sou apaixonado pela Bíblia Sagrada. E hoje eu sei que o diabo só pode me destruir por falta de conhecimento. E ele fala mais, ó: porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Olha que forte. Para que não seja sacerdote diante de mim. O sacerdote que ele consegue entrar na presença de Deus.
Então olha o que ele está falando. Se você rejeitar a Bíblia, se você rejeitar a pregação, o estudo da palavra, se você rejeitar, quando você for entrar na minha presença como sacerdote, eu não vou te querer também. E diz mais agora, ó, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Aí você de vez em quando fica perguntando, pastor, mas como é que Deus deixa uma criança tão inofensiva sofrer tanto? Será que Deus não tem coração? Será que Deus não olha para as criancinhas? Eu fiquei sabendo que uma criança foi estuprada. Eu fiquei sabendo que uma criança que sofreu isso, aquele outro, vê como é que é o pai e a mãe dela, se eles não se esqueceram da lei de Deus. Olha, dá uma olhadinha. Se não foram eles que esqueceram da lei de Deus, e a Bíblia diz, porque você se esqueceu da lei de Deus, eu vou me esquecer dos teus filhos. Eu não vou proteger eles. Eu não vou proteger porque você não quer saber nada de mim. Você não quer saber da minha palavra. Então, quanto mais eu estudo a Bíblia, até dos meus filhos Deus vai proteger. Até os meus filhos. Você vê que coisa séria isso aqui? Você vê que o conhecimento da Bíblia Sagrada está ligado até à proteção dos filhos. Diga aleluia. Vamos finalizar. Último parágrafo, penúltimo parágrafo agora, né? Veja bem, a importância de conhecermos os nossos direitos. Pois a pessoa que não os conhece será facilmente enganada pelo maligno. Ela não terá condições de apresentar as suas razões e não conseguirá pleitear a sua causa, perdendo consequentemente a batalha. Lembre-se, na lição número 3, faz 2 lições atrás que eu preguei, em que estudamos o direito não reclamado e direito inexistente. Vamos dizer que uma pessoa tem direito aqui, pessoal. Ó. Vamos dizer que uma pessoa, você tem direito a um benefício... Você ficou doente, por exemplo. E aí você tem um benefício do governo da saúde, mas você não tem conhecimento desse benefício. Ele é teu ou não é? Não, ele é teu ou não é? Ele é. Mas se você não sabe do benefício, se você não entrar na justiça, você não recebe, mesmo sendo teu. Olha que coisa maluca. Eu conheço, eu na verdade tenho direito à cura, eu tenho direito à prosperidade, eu tenho direito a ser abençoado. Mas se eu não estudar a palavra de Deus, se eu não estudar, aquele direito é como se ele não existisse. Ele é totalmente inexistente. Quem está conseguindo entender o que o pastor Mike está falando? Isso aqui é sério, coisa séria. Então, para finalizar agora, que diz aqui, ó, né? Você tem direito à bênção. O Senhor Jesus já venceu o diabo por você. Já levou as suas doenças para que você não tivesse de levá-las. A Bíblia garante que você é mais que vencedor. Dá uma glória a Deus, irmão. Nós somos mais que vencedores. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas se você não conhece as declarações da Bíblia, não estuda, que falam da sua posição diante de Deus, você não poderá apresentá-las no julgamento e certamente ficará sem receber o cumprimento delas. Então, não sei se você notou, mas é tudo uma questão de conhecer a palavra. Estou certo ou estou errado? É tudo uma questão de estudar. Por isso que a Bíblia Sagrada fala em Oséias 6, versículo 3, a Bíblia Sagrada fala assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída. Você vê, a nossa saída dessa doença, a saída desse problema financeiro, ele vai vindo de conhecimento em conhecimento. Faz assim com a mão, assim, ó, faz assim, bem estreitinho, assim, ó. Agora vai abrindo devagarinho, assim a saída vai aparecendo. Vai abrindo mais. Abre mais. Olha aqui, ó, olha para o pastor, ó. O tamanho do teu conhecimento vai ser a abertura que vai ter para você sair disso aí. Pastor, e se eu tenho pouco conhecimento? Você não sai. Não sai. A doença fica impossível. O problema financeiro nunca acaba. O problema dentro de casa não vai para frente. A nossa vida não muda. Mas conheçamos e prossigamos. Volta. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, o nascer do dia, vai brilhando. Será a sua saída. E Ele nos virá como a chuva. A chuva que rega a terra. Quem quer ser bastante regado? Bastante conhecimento. O tamanho da bênção que vai cair sobre você vai ser o tamanho do teu conhecimento. Se você tiver pouco conhecimento, é um pouquinho de chuva que cai sobre você. Agora, se você tiver um grande conhecimento, vai cair um toró de bênção na sua vida. É o tamanho do conhecimento que você tem. E o último parágrafo, e aqui eu vou acabar. Quando estamos cientes dos nossos direitos, e isto podemos estar não pelo que desejamos, mas unicamente pelo que a palavra de Deus afirma, foi o que o missionário falou, né? O que significa isso aqui, pastor? Que de vez em quando você sabe que você pode ficar curado, mas você não conhece. É aquela pessoa que vai chegar diante do tribunal e vai dizer, doutor, mas é meu direito, doutor. E ele vai dizer, me prova. Me prova. Eu não estou aqui para você ficar chorando e dizendo assim, ó, eu tenho direito, doutor. Doutor, é o seu juiz. Seu juiz, eu tenho direito. Eu tenho direito. Ele vai dizer, me prova. Eu não quero saber isso.
Se é o teu direito ou não é. Eu quero que você me prova. É o que Deus quer, irmãos. Deus não vai atender sofrimento. Se ele atendesse sofrimento, não tinha ninguém na Índia sofrendo. Nem na África. Existiria hospital? Não. A pessoa ia estar com uma dor forte, ela dizer, ai! Ficava curada na hora. É, né? Deus não atende sofrimento, irmão. Deus atende conhecimento. Ele é um juiz. Ele não vai ficar nem do teu lado, nem do lado do diabo. Ele vai ficar do lado da Bíblia. Você tem que chegar com a Bíblia. Então, quando estamos cientes dos nossos direitos, isto podemos até estar não pelo que desejamos, mas unicamente pela palavra que Deus afirma. Podemos estar certos de que aquilo que a Bíblia diz ser nosso é o que teremos. Deus não colocou quaisquer declaração nas Escrituras para enfeitá-las. E elas foram colocadas para que pudéssemos ter vida e vida com... Aplauda bem forte ao Senhor. Semana que vem a gente continua. Dá um glória a Deus aí. Quem gostou do recado que veio do céu, se coloque em pé que nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Pode se colocar em pé. E agora nós vamos fazer o ato de fé aqui, tá, pessoal? Vai ser um ato. Deus abençoe, pessoal.